Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje iremos estar falando sobre a base necessária para você dominar qualquer inteligência artificial. Isso mesmo que você ouviu. Se você não dominar a engenharia que está por trás disso, você não consegue dominar por completo qualquer inteligência artificial que possa favorecer o seu próprio negócio, que possa favorecer que você crie um próprio negócio, ou até mesmo facilitar o seu próprio dia a dia, automatizando processos utilizando inteligência artificial. Bora falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Luiz, sou um profissional estrategista em negócios que ao longo dos anos utilizando marketing digital e essas ferramentas para inovar, criar e desenvolver estratégia. Para você que chegou aqui agora e quer entender um pouco mais sobre isso e ao mesmo tempo quer aprender a criar o próprio produto digital do zero, tem um link aqui abaixo que você pode assistir uma playlist onde eu te mostro o caminho para você criar um produto digital 100% do zero, utilizando inteligência artificial. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa engenharia, a engenharia de saber criar prompt, ou seja, se você dominar a criação de um prompt, utilizando o ChatGPT, utilizando o DeepSeek, utilizando, por exemplo, o Claude, utilizando, por exemplo, o Gemini, ou seja, qualquer uma delas, se você dominar a criação de um bom prompt, automaticamente você domina mais de 50% do jogo das inteligências artificiais. Mas, Wellington, 50% é muita coisa. Eu posso dizer para você que você domina 70% a 80% do jogo da inteligência artificial, seja ela qual for e seja de qualquer tipo de nicho de mercado. Por quê? O resultado que você busca é através de um texto, de um comando que você dá. Quando você tem a assertividade de colocar o melhor comando, você vai ter a melhor resposta. Mas, Wellington, beleza, entendi. Mas como é que eu faço para poder dominar isso? Então, pessoal, já estamos aqui no meu computador, tá? Essa imagem aqui ela foi gerada por inteligência artificial, tá? E ao mesmo tempo que a gente está aqui, eu quero te mostrar como é que a gente faz para poder dominar essa parte que diz respeito, por exemplo, utilizar uma inteligência artificial da melhor forma possível e de forma 100% estratégica, tá? Eu estou aqui com o ChatGPT aberto. Vou partir do princípio que você já tem a sua assinatura no ChatGPT. Caso você não tenha a sua assinatura ou tenha dificuldade, tem um link aqui num card acima que você consegue estar aprendendo como é que você cria a sua conta no ChatGPT, tá bom? Eu vou te mostrar aqui para você entender como é que você pode estar tendo melhor assertividade utilizando inteligência artificial no seu próprio negócio. Então, pessoal, se você observar, veja, eu estou aqui com o ChatGPT aberto, tá? Eu tenho duas contas aqui. Uma conta aqui, que é essa, que é temporário. Esse chat aqui, ele não tem nenhuma informação ao meu respeito. Ou seja, se eu perguntar aqui para ele, eu gosto de falar, eu não gosto de escrever, eu gosto sempre de estar falando, tá? Eu tenho aqui uma extensão, vou deixar também aqui um IZ aqui assim para você estar acessando essa extensão depois, tá? Caso você queira. Eu quero que você fale um pouco mais sobre mim. Repara, acabei de fazer uma pergunta simples aqui. Vou desativar aqui. Acabei de fazer uma pergunta simples aqui, para ele falar um pouco mais sobre mim. Repara que ele não tem nenhuma informação a meu respeito. Se eu vier aqui e perguntar, crie para mim um post carrossel falando sobre funis de venda. Dá uma olhada. Ele está criando aqui de maneira aleatória. Ou seja, está criando aqui um slide para poder estar desenvolvendo um post carrossel. Slide 1, slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, simplesmente colocou aqui de forma aleatória. Ou seja, ele não tem nenhuma base sobre mim, do que eu quero, do meu tom, do que eu falo. Porque essa IA aqui, que é temporária, ela não foi treinada para saber algo sobre mim. Agora, se eu vier aqui e fizer as mesmas perguntas, veja, eu quero que você fale um pouco mais sobre mim aqui em detalhes. Olha o que vai acontecer aqui agora. Ele está aqui fazendo um resumo em detalhes, falando um pouco mais sobre mim. Ou seja, quem sou eu. Ao mesmo tempo, ele sabe que eu sou um estrategista em negócios, mais de 5 anos de experiência no mercado, focado em marketing digital, automação, criação de ecossistema de vendas. Ou seja, ele sabe o meu estilo de comunicação,
Ele sabe qual é meu foco de atuação, automação, funis, tráfego pago, produtos digitais, conteúdo, autoridade. Ele sabe do meu ecossistema, ou seja, ele tem muitas informações aqui sobre mim. Automaticamente, o que ele sabe? Se eu fizer para ele aqui agora uma pergunta, a mesma pergunta que eu utilizei aqui, deixa eu ver, crie um post carrossel falando sobre funis de venda. Repara, ele ainda continua falando sobre mim aqui. Mas se eu fizer para ele essa pergunta aqui agora, ele vai ter uma assertividade muito maior. Veja, crie um funil de vendas aqui, perdão, crie um post carrossel falando sobre funis de venda. Dá uma olhada. Ele vai criar aqui com base nas informações que ele tem ao meu respeito. Automaticamente, essas informações aqui, ela tem uma assertividade maior e, ao mesmo tempo, ela está um pouco relacionada no meu tom. Óbvio que ele criou aqui de maneira aleatória. Ele até colocou aqui, por exemplo, envie um quero funil nos comentários no direct para ativar uma automação. Ou seja, ele já sabe que eu falo sobre esse tema. Mas só que, ao mesmo tempo que eu peço para ele criar esse post carrossel aqui dessa forma, ele não cria de uma maneira mais assertiva. Por quê? Porque aqui ele tem muita informação aleatória, porque eu estou utilizando, por exemplo, o próprio ChatGPT de maneira aberta. Mas quando eu venho aqui nesse agente de IA, que foi o primeiro que eu construí lá atrás, e eu fizer essa pergunta, olha só como que ele vai responder para mim. Crie para mim um post carrossel que fale sobre funis de venda. O que vai acontecer aqui agora? Repara que o conteúdo ficou um pouco melhor aqui. Por quê? Porque aqui ele já tem mais informações a meu respeito. Da mesma forma que no outro post aqui eu perguntei sobre mim e ele respondeu, por exemplo, dá uma olhada. Aqui, ó, ele respondeu várias coisas a meu respeito. Eu, nesse card aqui, ou melhor dizendo, nesse agente de IA aqui, ele tem mais informações ao meu respeito e de forma mais específica. Veja, o que você sabe sobre mim? Coloca para mim aqui, por favor, em detalhes. Dá uma olhada. Aqui ele está 100% focado no nível de negócio. Ou seja, aqui é só sobre marketing. Então, esse meu agente de IA aqui, ele tem todo esse foco aqui e esse know-how. Por isso que ele criou de maneira um pouco mais assertiva esse carrossel. Só que tem um detalhe. Se a gente for parar para analisar, a gente tem que pensar sempre na ótica de um funil de vendas. Eu vou abrir aqui um outro chat. Vou botar aqui um funil de vendas. Eu gosto muito de ter essa analogia, tá? Vamos usar essa imagem aqui só para poder a gente contextualizar aqui, tá? Deixa eu salvar essa imagem aqui. Veja, salvei, aqui está a imagem. Veja, esquece o texto, vamos usar só a imagem aqui. Quando a gente está utilizando uma inteligência artificial, ou seja, eu faço uma pergunta aleatória, ele vai estar utilizando toda a sua estrutura, ou seja, 100% da sua base. Ao mesmo tempo, quando eu avanço, eu dou um comando específico, eu treino ela, eu fico mais próximo à minha assertividade, que vem a ser, por exemplo, esse 2% aqui abaixo. Ou seja, ele vai ter as melhores informações a meu respeito. Mas lembra, eu pedi aqui para ele criar um post carrossel. Esse 40% aqui corresponde, por exemplo, ao Wellington Luiz, estrategista em negócios. Só que ele está navegando num campo aberto ainda, porque tem muitas informações. Ali, nesse local aqui, onde a gente está navegando aqui agora, por exemplo, no Wellington Luiz, ele fala de muitas coisas. Por exemplo, eu quero que você me dê para mim 10 temas de títulos de vídeo de YouTube voltado para o meu tom. Veja, ele vai dar aqui para mim 10 títulos de YouTube voltados para o meu tom. Automaticamente, o que acontece? Se eu vier aqui agora e colocar essa imagem aqui, veja o que acontece. Eu vou abrir aqui, adicionar uma imagem, essa imagem. Veja. Olha o que ele responde. Ele está respondendo aqui sobre essa imagem.
análise geral da imagem, análise estratégica do funil de vendas, topo de funil, por exemplo, em geral, conhecendo o público, lead gerado, 40%, ou seja, por aí vai. Ele detalhou sobre a imagem. Por quê? Porque esse agente de IA aqui, ele está treinado como um geralzão. Ou seja, se eu for pensar numa estratégia de funil, ele é um topo de funil. Mas lembra que eu fiz aqui a seguinte pergunta? Cadê? Qual foi a pergunta que eu fiz? Deixa eu ver. Quero que você me dê 10 temas de vídeos para o YouTube. Ele me deu aqui de forma aleatória 10 temas. E ao mesmo tempo eu coloquei a imagem aqui, ele me falou sobre a imagem. Mas se eu vier aqui no agente de IA, que seria, por exemplo, esse aqui, esse agente aqui, ele está 100% voltado, treinado para gerar títulos de vídeo de YouTube com base em um banco de dados que eu tenho e, ao mesmo tempo, com base em tudo que ele sabe sobre mim relacionado a YouTube e estratégias de negócio. Se eu vier aqui agora, por exemplo, e adicionar essa mesma imagem aqui, veja o que acontece. Com base nessa imagem aqui agora, ele está me dando aqui algumas opções de escolha do que eu quero falar. Ou seja, eu quero fazer uma captação de leads. Exemplo, eu quero falar, por exemplo, sobre criação de produtos digitais, ferramentas integradas, produção de conteúdo e venda, segmentação, rastreamento e análise de dados. Ou seja, eu vou colocar aqui que é captação, qualificação de leads. Aí, com base naquela imagem e ao mesmo tempo com as perguntas que eu coloquei aqui, ele me dá opções de 15 títulos e ao mesmo tempo me dá uma descrição desse título. Veja, como captar leads qualificado todos os dias usando o WhatsApp e automação. Mostrar o uso estratégico do WhatsApp integrado a ferramentas como ManyChat e Tag Manager para escalar a geração de leads com perfil comprador. Repara que foi muito mais assertivo. Por quê? Porque esse agente de IA aqui específico, ele está muito treinado para poder estar falando sobre isso. E ao mesmo tempo ele manda aqui, ó, o funil invisível, como qualificar leads sem que eles percebam. Mostrar táticas sutis e eficientes de qualificação automática usando perguntas, segmentação e copy estratégica. Ou seja, 3 etapas de todo lead precisa passar antes de comprar de você. Aí ele coloca, tudo isso aqui tem uma base muito sólida, ou seja, ele está colocando aqui algo de valor a partir de uma imagem. Ele colocou, por exemplo, eu posso até melhorar isso aqui, eu posso pedir para ele colocar um contexto aqui acima, antes dele colocar isso aqui, da imagem. E a partir desse contexto da imagem, ele gerar essas perguntas aqui, né, do que eu quero falar, como você tem no meu próximo vídeo. Então, automaticamente, eu tenho um contexto muito grande. Qual é a função dele? É só gerar títulos. Ou seja, ele é bom em gerar títulos. Títulos em quê? No meu perfil. Com base em quê? Com base em um banco de dados. Que banco de dados é esse, Wellington? Esse banco de dados aqui, que eu vou abrir para você aqui agora, é o meu agente de IA. Se eu vier aqui, dá uma olhada. Aqui dentro, por exemplo, em instruções, eu tenho tudo que ele precisa fazer. Mas aí, não vou abrir porque isso aqui é algo muito mais pessoal. Mas se ele vier aqui abaixo, dá uma olhada. Qual é a base de conhecimento dele? Ele tem muita informação a meu respeito. Por isso, a assertividade desse agente de IA aqui, ela é muito grande. Por quê? Porque eu soube colocar as informações de valor. Aqui ele tem muita informação ao meu respeito dos produtos, sobre a bio, sobre o que eu faço, tudo em detalhes. E ao mesmo tempo, ele tem aqui muita informação de valor que capacita ele, por exemplo, a partir de um banco de dados, que são esse aqui, a me dar os melhores títulos, para eu criar, por exemplo, os meus próprios vídeos. E aí, automaticamente, quando eu tenho isso, a minha assertividade ela é muito grande. E eu posso fazer isso em qualquer um deles, tá? Para você ter uma ideia, eu fiz um teste aqui, que eu quero mostrar aqui também, para poder complementar essa aula, aqui de um outro agente de IA. Se você observar, dá só uma olhada. Eu tenho aqui, foram 3 postagens em cima, tá? Não se preocupe com essa questão de like, curtida, tal, porque quando você está dentro do jogo de forma estratégica, você não se preocupa com isso. Até mesmo porque eu gosto de fazer testes, entendeu? Testes igual esse aqui que você está vendo. Se você observar, esse aqui é um vídeo muito chato, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo, ao mesmo tempo eu tenho já uma automação integrada ao Canva
ele gerou o título aqui para mim, gerou a descrição e ainda gerou para mim aqui uma legenda. Tudo de maneira automática. Esse post aqui levou entre 4 e 5 minutos para ser feito. Por quê? Porque eu tenho uma inteligência artificial que me gera esse conteúdo de forma assertiva. Se você observar aqui, o Brasil virou um prompt. O que parecia um desabafo sobre política brasileira, na verdade, é um prompt, um texto milimetricamente utilizado. Isso não é sobre política, é sobre quando tudo vira slogan e o discurso vira produto. Saber enxergar a estrutura narrativa por trás do caos é a diferença entre quem absorve o conteúdo e quem capitaliza sobre ele. O Brasil virou um prompt. Quem domina a arte de transformar textos em vídeo domina a estratégia de ser persuasivo. As pessoas que me conhecem, por exemplo, sabem que esse aqui é um tom do Wellington do dia a dia. Ou seja, eu tenho um tom como esse. Só que quem gerou isso aqui não foi o Wellington, foi uma inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ele continua. Num ambiente onde crises institucionais e ruídos ideológicos dominam o debate, o maior ativo é a capacidade de construir narrativas sob pressão. No universo digital que antecipa esse movimento e interpreta o discurso como um ativo estratégico, avança. Prompt não é só comando de IA, é roteiro de influência. Quem entende isso vende mais e melhor. Quer saber como transformar isso em um discurso de venda? Chama no direct e descubra. Ou seja, ainda finalizei com um CTA. Ah, Wellington, mas você fez um post que não teve curtida, tá, beleza, mas se eu quiser utilizar estratégia de tráfego pago, é só eu vir aqui, turbinar e colocar isso para poder fazer tráfego pago. Ou seja, eu posso fazer isso também. Mas não é sobre isso. Aqui é sobre como que você pode estar utilizando. A mesma coisa, esse post levou 5 minutos para ser feito. Esse aqui já levou 15 minutos para ser feito. Mas aí, eu fui 15, feito 100% no celular. Uma notícia que saiu ontem. Só que aí, aquele prompt aqui, se você observar, foi uma pegada diferente. Esse aqui já me deu uma ideia para eu melhorar ainda mais a estratégia. E ele ficou melhor. O que você vai observar? Eu gravei um vídeo no carro, escuro, um vídeo horrível. Mas eu falei com muita propriedade sobre o assunto. E o que isso tem a ver? Se você observar, ontem saiu na mídia, assim que eu soube, logo que aconteceu o caso sobre a briga entre o Elon e o Donald Trump, eu fiz essa postagem aqui, onde eu estou trazendo para o meu próprio negócio essa matéria. E ao mesmo tempo eu pedi para ele, em vez de desenvolver só isso, já tinha feito isso antes por conta daquele outro vídeo, eu pedi para ele fazer o seguinte: eu quero que você crie para mim um roteiro de um vídeo de 20 segundos. Mas, Wellington, um vídeo de 20 segundos? Sim, porque aí já me dá um gancho para poder dar continuidade a essa história. Aquele vídeo que eu publiquei no Story é um vídeo feito através dessa estratégia. Ou seja, claro que eu publiquei no Story, mas não precisava ser no Story. Eu poderia muito bem utilizar essa imagem aqui e ao mesmo tempo colocar meu rostinho aqui menor, como se fosse um remix, e ao mesmo tempo dar dando sequência sobre a matéria, falar sobre isso. Eu teria mais engajamento sobre a minha pessoa, onde eu estou aparecendo e dando opinião sobre um fato, trazendo para o meu próprio negócio. O vídeo no Story ficou horrível, no sentido de qualidade, mas ele ficou um conteúdo muito bom, um conteúdo de 3, 4 minutos. E qual foi a base que eu utilizei? Um único prompt. Eu simplesmente pedi para o ChatGPT em questão falar o que estava acontecendo para mim. Ele pegou, ele falou o que estava acontecendo para mim, eu peguei esse texto aqui e levei para um prompt específico. E nesse prompt específico, ele me deu opções de título, eu gostei desse título aqui, O Choque de Bilionários e Poder, e ao mesmo tempo, quando eu coloquei o título, ele já me deu o texto da imagem e ao mesmo tempo me deu aqui para a descrição. Então, ou seja, é uma forma de você utilizar. Mas por que você está falando tudo isso, Wellington? Eu quero que você entenda. Porque o jogo que a gente está jogando hoje, o marketing digital, é dominar de forma estratégica. Se você quer avançar utilizando inteligência artificial, é dominar a criação de prompt. Mas, Wellington, beleza, eu consegui entender o que você está falando. Mas como é que eu faria isso de forma estratégica? Veja, eu vou te dar um exemplo básico que você tem que ter antes de começar qualquer conversa. Não importa o seu mercado, tá? Mas você precisa ter esse exemplo aqui básico, porque esse exemplo aqui é o que vai te dar a base para você avançar e, ao mesmo tempo, colher as melhores respostas utilizando o ChatGPT. Lembra?
Quando eu ensinei isso aqui para um advogado colocar no seu escritório de advocacia, ele reduziu em mais de 80% o tempo dele, porque ele não sabia, ele tinha que ler tudo, mas ele utilizou prompts específicos para poder automatizar o processo dele e melhorar ainda mais a agilidade da equipe dele, utilizando, por exemplo, o próprio ChatGPT. Óbvio que aqui estou te dando um exemplo utilizando apenas uma ferramenta, que foi a primeira que explodiu no mercado, mas automaticamente você pode utilizar isso aqui em outras ferramentas. Só que essa base aqui, ela fica para qualquer tipo de ferramenta. Não importa, tá? Eu ainda utilizo, por exemplo, não me encantei em utilizar o Gemini ainda, o DeepSeek, Humanos, entre outros. Eu estou utilizando 100% o ChatGPT, que foi a primeira, que é a que eu domino. Mas se eu levar toda essa base para as outras, eu vou dominar as outras também. Não significa que eu não posso utilizar as outras em conjunto, eu posso utilizar. Tem umas que estruturam você melhor no próprio negócio, tem umas que lê melhor, por exemplo, um vídeo do YouTube. Então, automaticamente, eu posso fazer isso com muita maestria. E aí, o que acontece? Eu vindo aqui no ChatGPT, eu vou abrir aqui para te ensinar o básico. E vou fazer o seguinte, vou apertar esse botãozinho aqui, porque todas as contas com o ChatGPT já vem esse áudio incluso. Eu vou colocar assim. Meu nome é Wellington Luiz, sou um profissional estrategista em negócio, ao longo dos anos utilizando marketing digital, especialmente para inovar, criar e desenvolver estratégia. Atualmente eu atuo como estrategista, desenvolvendo alguns trabalhos pessoais e trabalhos para outros clientes, principalmente no mercado imobiliário. Automaticamente o que você entende sobre mim é que eu sou um estrategista. O meu tom de apresentação, ele é muito técnico e ao mesmo tempo detalhado. Automaticamente você acaba de ter muitas informações a meu respeito com relação a isso. Eu quero que você sintetize todas essas informações e ao mesmo tempo coloque como prioridade a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, para que você adquira inteligência, pense de forma estratégica e ao mesmo tempo coloque o meu tom. Só para ficar claro, tá? Eu não gosto de títulos impactantes, mensagens impactantes. O meu tom e a minha pegada é 100% estratégica. Então, ou seja, os títulos que você for colocar a meu respeito tem que ser 100% estratégico. E ao mesmo tempo não gosto de ser um sensacionalista e gosto de estar pautado em dados e números. Veja, eu acabei de dar aqui para ele agora um prompt que eu fiz aqui ao vivo junto com vocês. E isso aqui, recomendo que vocês dêem um print nisso aqui, tá? Não para você utilizar, mas você ter uma ideia do que você pode falar sobre você. Exemplo. Mas olha, como é que eu faço para poder fazer isso, tomar como base o que você colocou? Vou te dar um exemplo aqui agora, utilizando, por exemplo, o ChatGPT para você entender como é que é o poder do prompt, tá? Coloquei aqui agora. Veja, ele acabou de receber os relatos. Eu vou abrir aqui um novo chat. Novamente, esse chat que eu vou abrir, ele vai ser temporário. E vou colocar assim, ó. Meu nome é Vanessa, eu atuo no mercado de cosmético e ao mesmo tempo atendo diversas clientes no meu consultório. No meu consultório físico. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho equipes de venda e é isso que eu faço. Não faço nada ainda, tá? Eu quero só que você diga um ok. Repara que eu acabei de fazer aqui agora. Eu dei um comando para ele aqui agora, dizendo quem sou, ou seja, eu atuo no mercado de cosméticos, meu nome é Vanessa, tenho meu consultório e tal. Chutei tudo isso aqui, tá? E agora eu vou falar o seguinte para ele. Com base nessas informações que você tem acima sobre mim, eu vou colocar aqui um outro dado de uma outra pessoa, que não sou eu, mas eu quero saber se tem alguma coisa que referente a esse texto que eu posso estar agregando no que eu apresentei acima sobre mim. Não quero que você faça nada ainda, eu só quero que você coloque para mim em bullet point o que eu posso estar agregando para poder melhorar ainda mais a performance do meu próprio negócio a partir do texto que eu vou colocar aqui abaixo. Me apresente o que eu posso utilizar, mas que não fuja a minha originalidade. Já dei um comando aqui agora, eu vou vir aqui, veja, ele colocou aqui tudo que ele sabe sobre mim. E aí eu vou pegar aqui
essas informações. Dá uma olhada. Eu vou cruzar aqui agora com essas informações aqui da Vanessa. Perfeito, Vanessa. Seguindo as suas orientações, vou apresentar um formato de boletim em pontos que você pode agregar no seu próprio negócio e atuação inspirado no perfil do Wellington, mas sem perder a sua originalidade como profissional do mercado de cosmético, consultora presencial e líder de equipes e vendas. Ou seja, pontos de inspiração para a Vanessa, baseado no perfil do Wellington. Abordagem estratégica, aqui duas opções aqui, decisões baseadas em dados, ou seja, inovação contínua, clareza e objetividade na comunicação, profissionalização de processos, identificação autêntica. Ou seja, ele colocou aqui muitas informações que pode ser utilizada pela Vanessa. Aí eu vou perguntar aqui para ele, com base nessas informações do Wellington, eu gostaria de saber de uma assertividade de 0 a 10. Quanto equivale, por exemplo, eu utilizar algumas informações que têm a ver com o meu perfil do Wellington? Ótima pergunta, Vanessa. Vou analisar de forma prática e te dar uma nota de assertividade com base no que você viu do Wellington. Avaliação de assertividade, perfil do Wellington e Vanessa. Abordagem estratégica e planejamento, 9. Decisões baseadas em dados, 8. Inovação em ferramentas digitais, 8. Processos, 9. Ou seja, média geral de assertividade, de 8 a 10. De forma estratégica, ele está colocando para mim aqui agora que a Vanessa colocou um perfil muito pequenininho. Talvez você tenha dificuldade de colocar esse perfil pequenininho. Você pode se basear, por exemplo, em alguém que tem um mercado parecido com o seu e você vai analisar se essa pessoa, o que ela coloca, tem a ver, e você montar essa sua apresentação para ficar mais assertiva. Ou seja, repara que ele pode utilizar aqui e me dar uma assertividade muito grande para a Vanessa em si acabar utilizando e migrando muitas informações do Wellington para o seu próprio negócio. E agora eu vou falar o seguinte para ele. Crie um novo perfil aqui para a Vanessa com base no que você apresentou aqui acima agora, sem perder a originalidade da própria Vanessa em questão. Veja, ele está criando aqui agora um perfil inovador da Vanessa. Nome: Vanessa, especialista em cosmético, atendimento personalizado, desenvolvimento de equipes, ou seja, diferenciais do perfil, estratégia com humanização, decisões orientadas por dados simples, inovação na medida certa, comunicação clara, objetiva, inspiração, aparece aqui às vezes incomum. Profissionalização de processos com personalização, organiza e estrutura as rotinas de consultório de equipes para garantir excelência, sempre com espaço para personalizar o atendimento conforme a necessidade de cada cliente. Missão: cuidar de pessoas promovendo autoestima, bem-estar e transformação através de soluções cosméticas modernas, atendimento acolhedor e uma gestão estratégica, inovadora e ética. Cara, ficou muito top! Ou seja, a gente saiu aqui de um texto muito simples aqui, onde ela colocou assim: oi, meu nome é Vanessa, eu atuo no mercado de cosmética, ao mesmo tempo atendo diversos clientes no meu consultório, e aí ao mesmo tempo eu tenho equipe de vendas, e isso é o que eu faço, não sei o que eu posso estar colocando. Pronto! Ela pegou aqui essas informações que ela colocou, deu um ok aqui para ele aguardar, e ao mesmo tempo fez a pergunta: eu posso colocar um novo perfil aqui? Repara, só isso aqui que você aprendeu aqui agora, sobre prompt, é a base ideal para você começar a dar o seu passo maior no sentido de ter as melhores respostas e criar as melhores estratégias. Com base nisso aqui, você vai aprender com o tempo a criar agentes de IA. Veja, eu vou abrir aqui um outro agente de IA, conforme eu apresentei para você no meu Instagram, né? Nas últimas 2 matérias que saíram no ar, eu vim aqui e coloquei essas informações. Eu vou pegar aqui agora uma imagem qualquer. Ele fez um resumo aqui agora. Dá uma olhada. Vamos ouvir junto. A imagem mostra uma matéria com o título: Influencer de finanças pessoais é condenado por estelionato após aplicar golpe com promessas de investimentos. Resumo estratégico do entendimento. Um influenciador da área financeira foi condenado por enganar seguidores com promessas falsas de investimentos. Isso expõe um alerta sobre a fragilidade de autoridades digitais que vendem soluções sem lastro real. Há uma oportunidade estratégica de posicionamento para quem trabalha com educação, marketing e vendas digitais, especialmente com foco em autoridade legítima e entrega comprovada.
O cenário exige reforço da confiança baseada em método e previsibilidade de resultados. Agora sim, ele acertou o que precisa ser feito. Agora, com base nessas informações aqui que ele acertou, ele pergunta, posso seguir com os 10 títulos estratégicos? Vou colocar aqui assim, sim. Veja, promessa, falsa, condenação real. Autoridade digital sem lastro. Influencer cai. Confiança ruída. Vende sem entregar de preço. Golpe disfarçado de mentoria. Investimento virou estelionato puro. Influência punido por enganar. Vou botar aqui 7. Agora sim, veja, vamos ouvir aqui. Perfeito. A seguir está o conteúdo final com base no título escolhido. Título escolhido. Influencer punido por enganar. Descrição principal. A manchete escancara uma verdade dura. A autoridade construída na ilusão implode no primeiro choque com a realidade. Saber enxergar a fragilidade de quem vende promessas sem processo é diferencial estratégico. Quando a confiança é usada como isca, o colapso é só questão de tempo. O mercado responde. E quem opera com método, entrega e verdade, cresce quando tudo parece ruim. Rodapé. Dá uma olhada. Aqui, saber enxergar a fragilidade de quem vende promessa sem processo é o diferencial estratégico. Só que tem a ver comigo, meu dia a dia. Ou seja, ele começa a trazer o conteúdo aqui já para mim. Ao mesmo tempo, coloca aqui a fonte, se eu quiser colocar na imagem, e aqui tem uma legenda estratégica, onde eu trago mais para o meu próprio dia a dia. Veja, num cenário onde a confiança digital é atacada por escândalos e fraude, construir autoridade com base em entregas reais se torna um ativo inegociável para quem atua no marketing digital. Saber antecipar ondas e manter posicionamento sólido é o que separa quem vende de quem desaparece. Opções de CTA. Chama no direct e proteja sua autoridade com método. Link da bio para poder construir vendas com previsibilidade. Veja, você acabou de ver aqui agora um exemplo real que eu posso estar colocando aqui. Se eu abrir aqui um novo agente, para poder a gente testar aqui mais uma vez, antes de finalizar esse vídeo longo aqui, eu vou abrir aqui novamente um agente, vou escolher uma imagem qualquer aqui. Não está falando sobre prompt? Vou colocar aqui essa imagem aqui. Essa imagem aqui mostra a criação de um prompt, ou seja, ele é um prompt. Eu sou um prompt. Então, ou seja, com base na imagem e com base no que você está recebendo aqui agora de informação, que ele é um prompt, crie para mim essas 10 perguntas. Dá uma olhada. Quando o prompt vira padrão, gostei disso aqui. Eu posso vir aqui agora. Vou colocar aqui a 2. Ele pergunta se eu posso criar a legenda estratégica. Sim. Pronto. Já criou a legenda. Vamos ouvir aqui. Ótima escolha. Seguindo com o título, quando o prompt vira padrão. Aqui está a estrutura completa. Descrição principal. Uma entrega que deveria ser apenas mais uma, virou modelo replicável direto para o cliente de outro profissional. Isso mostra o quanto saber enxergar padrões, sistematizar entregas e posicionar lógica estratégica torna qualquer conteúdo escalável. Quando o mercado passa a operar com base no seu raciocínio, você deixa de ser influência e se torna referência. Rodapé. Conteúdo original, Wellington Luiz. Pronto para seguir com a legenda estratégica e as 2 opções de CTA. Legenda estratégica. Em um cenário onde a IA popularizou o acesso à informação, o diferencial passou a ser quem organiza o pensamento com clareza. O que a gente está conversando aqui agora. Transforma em um prompt e entrega um modelo como ação. No digital, antecipar essa lógica é o que define quem lidera. E quem lidera cria frameworks que o próprio mercado replica, mesmo sem perceber. Consegue entender como que é muito poderoso você utilizar isso? Veja, você acabou de ver um agente de IA meu aqui 02 e ao mesmo tempo ele acabou de me entregar aqui agora, por exemplo, um prompt muito perfeito para eu poder estar fazendo e desenvolvendo a parte daquela imagem, postando no meu próprio Instagram, de maneira automática, levando tudo isso aqui para o Canva. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e ao mesmo tempo vejo você no próximo vídeo.